estamos trazendo para hoje o tema A Mulher e o Exercício da Mediunidade. Esse tema nos remete à imagem daquela mulher que todos nós, né, acho que não sei se a maioria trabalha em reuniões mediúnicas, aquela mulher que chega quietinha, senta no seu lugar, né, fecha os seus olhinhos, e ali tenta se concentrar, fazer sua prece, né, para poder, a partir de então, fazer a sua colaboração, né, dar a sua colaboração ao trabalho de assistência espiritual. Então, mas aí resta a pergunta, né? Quem é essa mulher? Ou melhor, quem são essas mulheres, né? Porque nesse momento, eu, pelo menos falando da minha experiência, da minha vivência, percebo que gerações ali se mesclam, né? São várias faixas etárias. E aí cada qual com a sua bagagem, com a sua experiência, e ali realmente é uma troca, né? Mas todas ali estão imbuídas com o mesmo objetivo, que é doar um pouquinho de si mesmo e colaborar com o plano espiritual. Então, esse objetivo é único, esse é o elo que une todas as mulheres, embora haja diversidades de experiências, de vivências, de bagagem espiritual, de contexto, de ambiente nos quais cada uma vive. Porque cada uma vive experiências específicas. E muitas não vêm de berço espírita. Muitas vêm de famílias que nem aceitam ou apoiam, né, para que ela possa ser uma mulher espírita. Quando não, elas enfrentam preconceitos. Esses preconceitos muitas vezes estão no próprio lar, não só na sociedade lá fora. Então, essa é a mulher, né, que enfrenta vários desafios, que além de trabalhar, né, de ter jornada dupla, tripla ou quádrupla, que seja, né, ainda tem que chegar em casa, deixar os seus afazeres certinhos, cuidar da janta, cuidar de filhos, para poder se encaminhar ao centro e ali se entregar ao trabalho, à atividade mediúnica. Então, essa mulher que enfrenta seus desafios pessoais e os seus desafios de contexto, né, que ela tem que superar e para poder abraçar a sua atividade mediúnica. Então, irmãos, paramos para pensar que esse contexto que envolve a mulher é um contexto que tem várias nuances e você pode olhar sobre várias óticas, né? Óticas. Tem um olhar diferente, né? Sob qualquer prisma que você olhe, você vai ver que a mulher, né, ela enfrenta, e já enfrentou outrora, mas ainda enfrenta situações de preconceito, né, de assédio, de desigualdades, principalmente no trabalho. Né? A mulher não tem a igualdade no trabalho, não tem a igualdade ao homem, a igualdade salarial, principalmente. Dificilmente são poucas as que exercem cargo de direção em empresas privadas. Então, nós percebemos que ainda a mulher trilha um caminho com muitos obstáculos. Né? Tanto é que, trazendo aqui para essa nossa discussão a uma obra do André Luiz, né, Os Mensageiros, capítulo 9, lá ele traz, nesse capítulo, várias experiências de mulheres desencarnadas, que elas contam por que elas fracassaram nas atividades mediúnicas. Então, uma diz que não teve o apoio familiar, que o marido era muito ciumento, que ele reprovava, que ele chegou a colocar os filhos contra ela. Outra diz que fracassou por medo, né? Talvez por desconhecer o que seja a mediunidade em si, qual é seu objetivo sublime.
outras por se sentir irritadas e não admitir que outros tivessem opiniões diferentes das dela. Então, são alguns relatos que nos falam sobre isso, né? Outra fala que ela desconfiava de tudo, ela desconfiava do dirigente, do espírito comunicante, ela achava que todos estavam com uma fé, ela desconfiava até dela mesma, né? Do desempenho mediúnico dela. Então, nós percebemos que existiu uma situação que André Luiz trouxe a todos nós, mas essa situação ainda persiste nos nossos dias? Será que a mulher ainda enfrenta esses probleminhas? Ou problemão? Né? Ela ainda tem esses seus dilemas, essas dificuldades familiares no trabalho, na própria sessão, de entender o que é uma reunião mediúnica, qual é o seu desempenho, seja ele como assistente, médio de assistência, médio ostensivo, dirigente de sessão. Então, fica aí a pergunta a todos nós, né? Será que esses problemas, essas questões, ainda não fazem parte do dia a dia dessa mulher? Né? E aí, pensando, né, no Dia Internacional da Mulher, que está chegando, está bem próximo, pensando nos milhões de mulheres que passam por todos esses desafios, né, no dia a dia, das jornadas de trabalho, nós temos a trabalhadora espírita, que, somada a essa jornada excessiva, agrega também a atividade mediúnica. Né? Então, o departamento de mediunidade, pensando na mulher espírita, está trazendo o tema, né, justamente para que seja motivo de reflexão entre nós, a mulher na atividade mediúnica. A mulher, os seus dilemas, as suas dificuldades, o contexto social em que vive e o preparo adequado que ela necessita para que o desempenho mediúnico seja satisfatório, seja um desempenho que proporcione auxílio ao plano espiritual e também conforto ao seu próprio coração. E auxilie a se melhorar moralmente. Então, esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. É proporcionar essa reflexão, é trazer essa oportunidade de nós visualizarmos a mulher, que somos nós, né? Nós que estamos aqui. Quantas de nós não nos espelhamos nesse contexto que eu citei? Né? Então, temos muito ainda para trilhar, temos muito ainda por fazer. E, por isso, nós resolvemos convidar Heloísa Pires, essa mulher que já é muito conhecida no meio espírita, para compartilhar conosco a sua vivência, a sua experiência, os seus conhecimentos. Heloísa Pires, acredito que a maioria já conheça, é filha de Herculano Pires, né? Jornalista, escritora espírita. E ela apresenta na Rádio Boa Nova, acredito que apresenta até agora, o programa O Espírito e o Tempo, né? Estudando as obras do seu próprio pai, juntamente com os ouvintes. E como escritora, ela publicou um livro sobre o seu pai, o livro Herculano Pires, O Homem no Mundo. E seu mais recente lançamento é o romance Maria Antonieta, O Retorno da Rainha. Então, essa é a nossa convidada de hoje, e nós agradecemos imensamente a colaboração e a participação dela. Estamos esperando ansiosamente para que ela possa nos abrilhantar com todo o seu conhecimento. Então, aqui eu deixo minha boa tarde a todos vocês, amigos de Ideal. Acho que a Heloísa ainda não adentrou, né, Eliana? Não, ainda não. A gente vai... Vamos fazer a prece já. Sim, você não entrou? Você faz a prece inicial, Eliana? Ou o Edson, não sei. Vou pedir para a Eliana fazer e na sequência.
frequência eu faço uma... Tá certo, então. Obrigada. Então, vamos nesse momento, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos integrando à espiritualidade que já se faz presente, inicialmente agradecendo a presença de todos os nossos amigos espirituais, benfeitores, de cada um de nós, deste trabalho, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde para compartilharmos deste conhecimento, essas reflexões, sempre olhando para a evolução de cada um de nós, a evolução de cada trabalho nas casas espíritas, para que possamos caminhar juntos nesta jornada para o desenvolvimento do homem e a regeneração do nosso querido planeta Terra, a nossa escola. Então, assim agradecidos, iniciamos essa tarde de estudo, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por estarmos reunidos, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade deste momento e da vida que nos preservou. Que assim seja, graças a Deus. Damos assim por início os trabalhos desta tarde. Obrigado pelas palavras da Rosângela, que fez essa abertura para nós, a prece de abertura, pela Eliana, né, e a todos os nossos demais amigos e amigas, né, que atenderam a esse convite, né, para estarmos aqui participando com a nossa irmã Heloísa Pires. Ela ainda não entrou em contato não acessou ainda o nosso link, né? Estava tudo confirmado para o nosso evento às 15 horas. Provavelmente já deve ter tido algum outro contratempo, né? Mas nós vamos dando continuidade dentro daquilo que está no nosso alcance, e ela aí entrando, nós cedemos a palavra para que ela dê continuidade, né? E o que nós sempre observamos ao longo da nossa trajetória, né? Trabalhando com a mediunidade ao longo de todos esses anos, né? Já se vão aí quase 50 anos trabalhando dentro dos centros espíritas, né? Quase uns 30 anos trabalhando dentro de reuniões mediúnicas, né? E o que nós observamos é que, em especial, né, nesse tipo de trabalho, o que nós chamamos reuniões mediúnicas, né, majoritariamente, o que nós vemos como público trabalhador são mulheres, né? Se nós formos fazer o percentual do o público de mulheres e de homens, né, com certeza nós vamos encontrar aí quase 2/3, né, quase 2/3, né, desse público trabalhador que são mulheres, né? E é muito importante nós observarmos isso, porque para nós compreendermos, né, o exercício da mediunidade, né, aí nós temos que nos remeter lá nas obras básicas, né? Ou seja, em especial, né, aonde nós vamos entender o que é o espírito imortal, né? Todos nós, quando vamos estudar, né, na parte filosófica da doutrina, já lá no início, né, lá no livro dos Espíritos, né, nós vamos ver toda aquela parte, toda aquela construção teórica que Allan Kardec fez, né? Os espíritos foram muito comedidos e muito precisos, melhor dizendo, né, no sentido de deixar claro para todos nós, né, que enquanto encarnados, né, ou melhor, antes de encarnados, nós somos um espírito imortal, né? E o espírito, por excelência, né, ele não tem o sexo, né? O sexo é uma contingência dentro da nossa necessidade encarnatória, enquanto nós estamos no corpo físico fazendo as nossas experiências, né? Experiências ora como homens, experiência ora como mulheres. Então isso significa o quê? Né? Que quando nós pensamos em termos de processo encarnatório, nós temos funções que nos diferenciam. Enquanto espíritos, nós somos absolutamente iguais. Nós partimos daquele princípio inteligente, né, que ao longo da nossa evolução, né, um processo, né, de milhões de anos, né, em que nós não sabemos quando se iniciou, mas nós sabemos que temos essa origem, né, a partir do nosso Pai Criador,
Tá? Nós fomos criados absolutamente iguais. Então, enquanto espíritos imortais, nós somos absolutamente iguais. Mas ao longo da nossa trajetória, até a nossa evolução, né, até que a gente alcance a evolução, né, no sentido de perfeição, tá? Nós vamos desempenhando funções diferentes e papéis diferentes. Né? Então, nós temos os nossos papéis enquanto homens e nós temos os nossos papéis enquanto mulheres. Tá? Existem certos aprendizados, né? Certas lições, vamos chamar desta forma, né? Que nós só vamos colher, né, quando nós estamos desempenhando os nossos papéis, né, enquanto mulheres. E existem outras lições e outros aprendizados que nós só iremos colher, né, quando nós estivermos fazendo o nosso processo encarnatório, desempenhando os nossos papéis enquanto homens. Né? Então, isso mostra para nós que, ao longo da nossa trajetória, ora nós estaremos dentro de uma condição e ora nós estaremos dentro de outra. Né? E, obviamente que isto, no que diz respeito, né, ao exercício da mediunidade, não é diferente. Tá? É importante que a gente compreenda a mediunidade, né, como uma faculdade humana, uma faculdade que tanto alcança a homens e a mulheres. Tá? Então, se nós temos, quando nós falamos em termos um público majoritariamente, né, em grande parte, né, que compõe os trabalhos mediúnicos de mulheres, tá? Não é porque as mulheres, por excelência, né, são mais médios do que os homens, e obviamente que o reverso também é verdadeiro, os homens não são mais médios do que mulheres. Né? Ao longo desses anos, trabalhando, dirigindo reuniões mediúnicas, né, nós trabalhamos com excelentes médiuns mulheres e excelentes médiuns homens também. Tá? Então, o que comprova, tá, que não é a nossa condição de homem ou mulher que nos faz médiuns melhores ou nos faz médiuns não tão melhores. Tá? O que nos diferencia, por excelência, é a faculdade que nós trazemos e o quanto, né, nós desenvolvemos, nós lapidamos, né, e ao lapidar esta faculdade, né, através do estudo, das experiências vivenciadas, né, o quanto nós ampliamos o nosso campo de percepção, de sensibilidade e de interpretação para servirmos de instrumentos, né, para a comunicação dos espíritos. Então, a mediunidade é isto, né? É esta faculdade que nos favorece o intercâmbio com aqueles que estão do outro lado da vida, e, por outro lado, né, é a faculdade que serve de porta de acesso para os que estão do outro lado da vida, né, possam efetivamente estar interagindo conosco, que estamos na matéria. Tá? Mas, como aprendemos com o nosso irmão Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, né, a faculdade, ela é indistinta. Né? Ou seja, ela é uma faculdade humana, uma faculdade normal, natural, melhor dizendo, é a expressão mais correta de se adotar, né? E sendo dessa forma, né, como nas palavras do próprio irmão Allan Kardec, todos nós somos mais ou menos médiuns. Né? Ou seja, para dizer, né, que são raros aqueles, né, que não terão, né, a faculdade mediúnica, pelo menos em germe ainda desenvolvida em si. Né? E é importante que a gente entenda essa caracterização, essa conceituação da mediunidade como algo indistinto, tanto dos homens como das mulheres, né? Até para que nós possamos compreender como que as coisas se dão dentro do nosso processo de formação e dentro do nosso processo, né, de desenvolvimento e prática da mediunidade. Então, quando nós dizemos que a mediunidade é uma faculdade humana normal e natural, e todos nós o somos, né, nós não queremos dizer que o desempenho no exercício dela seja rigorosamente igual. Né? E o que nós queremos dizer com isso? Existem fatores que incidem sobre o nosso exercício da mediunidade, tá? E esses fatores que incidem, né, estão relacionados muito com o quê? Com a nossa personalidade, quer como homem, quer como mulher. Né? Por que nós estamos dizendo isso? Né? Exatamente por aquilo que nós dizíamos no início, tá? Que enquanto encarnados como homens, nós temos papéis, funções e aprendizados próprios, né, para
né, o desenvolvimento enquanto homens. E enquanto mulheres, a recíproca também é verdadeira. Então, existem certas experiências que nós só teremos como homens e certas experiências que nós só teremos como mulheres. E em ambos os casos, estas experiências, elas incidem diretamente, né, sobre o nosso modo de pensar, sobre o nosso modo de sentir o mundo. E se incide sobre o nosso modo de pensar, e se incide sobre o nosso modo de sentir o mundo, obviamente que incide sobre aquilo que nós chamamos mediunidade. Tá? Então, quando nós queremos estabelecer parâmetros de comparação, né, se o exercício da mediunidade para o homem e para a mulher são rigorosamente iguais, o exercício não é rigorosamente iguais. Porque enquanto homens, nós temos uma caracterização psico e psicológica diferente em relação à questão das mulheres. E sendo desta forma, né, nós vamos verificar, entendeu? Que quando nós estamos trabalhando com as mulheres, com a mulher médium, né, ou com as mulheres médiums, né, é natural nós encontrarmos muito mais sensibilidade, nós encontrarmos, né, muito mais, né, uma relação de afetividade no trato e na ligação com os espíritos do que nós encontramos com os homens. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda, né, que a mediunidade é igual para todos, mas ela se expressa de forma diferente, né? Não só pelo conhecimento que nós temos, mas pela parte psicológica, ou pela parte psicológica que nos caracteriza como homens e como mulheres. O homem é muito mais racionalidade, a mulher é muito mais sentimentalidade. Né? Talvez, né, e aí um talvez entre aspas, né, talvez seja esta a razão pela qual, né, nós encontramos, né, um grande número, né, de mulheres como trabalhadoras médiums e um número menor enquanto homens. Né? Por quê? Porque quando nós falamos em termos, né, do exercício da mediunidade para assistência aos desencarnados, né, o que nós observamos que a grande carência dos nossos irmãos espirituais, né, na vida do espírito, quando necessitados do socorro, é o acolhimento. E certamente a sensibilidade feminina, que se expressa naturalmente pela sua faculdade, na sua faculdade mediúnica, né, é um agente que contribui poderosamente, entendeu? Para um melhor acolhimento e um melhor envolvimento, né, daquele irmão espiritual que está com o qual nós estamos interagindo naquele momento. Tá? Então, nós estamos dizendo isso porque muitas das vezes, né, é comum as pessoas nos perguntarem por que tantas mulheres enquanto médiums e por que, né, um número menor de homens enquanto médiums. Tá? Então, um dos fatores que pode justificar isso talvez seja essa questão. Não, volto a dizer, né, que isso seja algo ligado especificamente, né, ao gênero. Não é nada ligado ao gênero, mas estamos apenas justificando, né, que por esta razão, ou seja, por ser natural da mulher, entendeu? Ela vibrar, ela irradiar, né, ela exteriorizar, né, muito mais esse lado do sentimento, né, o acolhimento espiritual, obviamente, entendeu o quê? Obviamente que isso acaba repercutindo no acolhimento espiritual. Tá? Quando nós lidamos, né, com a mediunidade, né, nós começamos a aprender, né, como que nós ainda temos muito, mas muito, que estudar, né, sobre aquilo que nós temos por legado da codificação espírita. Então, nós temos aí toda a parte essencial, a coluna dorsal, né, sobre o que é a mediunidade, o que são os médiums, né, lá catalogado precisamente pelo nosso irmão Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. Né. Nós temos um farto material de estudos, de relatórios, de artigos que foram escritos e constam da Revista Espírita. Né, e nós temos um farto material que vem complementar tudo isto, né, nas obras posteriores ou nas obras complementares da codificação, né, por variados espíritos, né, André Luiz, Emmanuel, né, Joana de Ângeles, e nós vamos verificando que cada um deles foi explorando, melhor dizendo, né, determinados aspectos da face da personalidade,
né, da face daquilo que nós chamamos do ser espiritual. Né? Quando nós estudamos sobre a questão do ser espiritual, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos aquilo que caracteriza o ser espiritual. Né? A questão do pensar, do sentir, né? A questão da racionalidade, a questão do senso moral. Né? É isso que nos caracteriza como seres espirituais. Né? Agora, quando nós aplicamos toda essa conceituação, né, e colocamos nisso o exercício da mediunidade, nós nunca podemos esquecer que nós, enquanto médiuns, homens ou mulheres, nós estamos lidando com o quê? Com personalidades, com um sentir diferente. Né? E enquanto intérpretes disto, né, então, o que nós queremos dizer? O ser espiritual, né, quando o ser mediúnico, né, enquanto intérprete, né, do pensamento, intérprete do espírito comunicante, ele está interpretando não só o que ele pensa, ele também está sendo intérprete do que ele sente, do seu sentir. Né? Então, nós somos intérpretes no sentido amplo, e não apenas, né, dentro daquela figura, né, simplista que muitas das vezes nós temos de acreditar, né, que basta que o espírito se aproxime do médium, o médium se conecta com ele e simplesmente ele reproduz em palavras o que o espírito pensa. Não, gente, ser médium é muito mais do que isso. Né? Quando nós médiuns estamos interpretando, ou seja, comunicando ao mundo, né, servindo de intérpretes para a comunicação dos espíritos, nós estamos interpretando não apenas o que ele pensa, nós estamos interpretando o que ele pensa, nós estamos interpretando o que ele sente. E é nesse sentido que a mulher, quando recepciona, entendeu, esse sentir do espírito, ele é diferente de quando o homem interpreta, né, ou ele recepciona o sentir do espírito. Porque o homem e a mulher têm caracterizações diferentes e, obviamente, né, que isso repercute no nosso jeito de expressarmos através da mediunidade. E aí nós ressaltamos esse algo importante dessa introdução que a nossa irmã Rosângela fez para nós. Né? Vamos analisar, minhas irmãs e meus irmãos, né, quantas dificuldades, né, estão presentes no universo da mulher para que ela possa exercitar a mediunidade com absoluta liberdade, né, com a absoluta condição de espontaneidade. Né? Então, quando a Rosângela coloca, né, que muitas das vezes a mulher tem a jornada dupla, tripla, quádrupla, né, nós vamos encontrar incontáveis mulheres que saem para estudar no horário da manhã, vão trabalhar no horário da tarde, quando chega, ainda vai cuidar, né, do que é possível dos afazeres domésticos, alimentação, casa, organização do lar, e na sequência disso, ela ainda vai para a sua jornada no centro espírita. Então, nós estamos falando que a mulher médium, dona de casa, né, ela, via de regra, ela tem 4 jornadas, né, ao longo do seu dia. E quantas não são aquelas, né, que ao término, né, das suas atividades na casa espírita, quando retornam, né, para os seus lares, ainda tem que fazer os pequenos ajustes, já preparando alguma coisa para o dia que vai iniciar. Então, é uma jornada extensa, é uma jornada longa, né, e certamente, né, ninguém há de acreditar que esta jornada que nós descrevemos aqui não incide de alguma forma, né, no trabalho da nossa irmã enquanto médium na casa espírita. E isto é diferente em relação, né, a nós homens. Por quê? Porque, via de regra, nós não temos uma jornada tão extensa assim. Aliás, a coisa de umas 2 semanas atrás, né, uma pesquisa que foi publicada, né, por um instituto de pesquisa, abordava exatamente isso. Qual o percentual, né, de homens, né, que acreditam, ou seja, que veem com naturalidade, né, a divisão dos trabalhos domésticos? Acreditem, minhas irmãs e meus irmãos, né, nós tivemos, né, quase 50%, para ser exato, 46%, né, de homens que ainda acreditam, né, que o serviço doméstico, por excelência, deve ser realizado apenas pelas mulheres.
Então, essa ideia, né, de partilhar os labores domésticos, né, para dividir a carga por todo, de modo igualitário, né, para com todos, marido e mulher, isso ainda não é uma questão consensual, né, em meio a muitas pessoas. Desculpe. E, obviamente, que quando nós colocamos esse componente nesta balança, né, nesse conjunto, né, de atividades afetas à nossa irmã mulher médium, né, na casa espírita, os médiums espíritas, né, levam para o trabalho, para o seu desempenho dentro da casa espírita, o peso de toda esta responsabilidade. Né? E isso é uma coisa muito importante, né? Para que a gente possa, dentro do olhar para o trabalho da irmã médium, né, nós considerarmos todas essas variáveis. Né? Outra questão que é muito relevante ao nosso ponto de vista, né, é nós compreender, ou seja, é nós repensarmos, né, a nossa formação do médium. Né? Quando nós falamos da nossa escola de médiuns, pergunto aos irmãos e às irmãs, né? Todos nós que um dia fizemos uma escola de médiuns, tá? Pergunto, na nossa escola de médiuns, né, no nosso curso de formação, entendeu? Em algum momento foi abordado, ou nós, né, abordamos, tivemos a oportunidade, né, de preparar os médiuns, homens ou mulheres, em relação, né, aos seus encargos diante das suas outras atividades laborais? Né? Muitas das vezes não, a maioria dos cursos não enfoca essa questão. Né? Então, as mulheres fazem o seu curso mediúnico, mas elas vão descobrir, né, o peso, né, das responsabilidades outras sobre o seu trabalho no seu dia a dia. É por isso que é muito comum, né, nós encontrarmos, né, jovens médiums solteiras, né, que estão trabalhando dentro de uma regularidade, né, dentro das atividades da casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, inclusive, né, e depois de casadas, não é raro nós encontrarmos um número relativo dessas irmãs, né, que tiveram que simplesmente deixar os seus trabalhos na casa espírita. Por quê? Por causa de certas contingências, né, do seu casamento. Às vezes ela contraiu matrimônio com alguém que não é espírita, né? Alguém que às vezes nem aceita a doutrina espírita, né? Às vezes a sua agenda profissional acaba tendo, né, um desdobro, porque somam-se outras responsabilidades. Né? Então tem sido muito comum nós conversarmos com irmãos de casas espíritas, né, assinalando essa questão, né? Essa ruptura, essa certa ruptura que por vezes há em relação às nossas irmãs médiums, né, que jovens iniciam o seu trabalho, né, às vezes quando se casam tem uma sensível alteração dentro da sua disponibilidade de tempo e a sua condição de participação. Por quê? Exatamente por essas outras questões que acabam incidindo na sua vida pessoal. Né? Aí a pergunta é, né, aquilo que incide na minha vida pessoal e na vida pessoal de cada uma das irmãs e irmãos que estão aqui, vocês acham que isso tem uma influência dentro da sua condição de médium na casa espírita? Muito grande. Né? Por quê? Porque, embora nós estejamos dentro de uma atividade, né, dentro da casa espírita, o que nós fazemos fora da casa espírita influi diretamente sobre nós, sobre a nossa condição, influi diretamente sobre as nossas possibilidades, sobre a nossa capacidade de interpretação em relação, entendeu, à parte da assistência. Né? Nós sermos melhores intérpretes, meus amigos. Né? É óbvio que nós seremos sempre melhores intérpretes quando nós estivermos colocados no trabalho mediúnico, como a gente diz, de corpo e alma. Se eu estiver sentado no trabalho mediúnico, ou mesmo que seja no trabalho de passe, com o corpo presente, mas a alma sobrecarregada, né, das atribulações, das preocupações, das cobranças que por vezes nós temos,
em relação à nossa vida particular, à nossa vida familiar, não tenha dúvida que isto incide no resultado do nosso trabalho mediúnico. Então, preparar o médium e preparar as médiums no sentido lato, né, para, né, que possam estar preparadas realmente, né, para, ao assumir os encargos dos trabalhos mediúnicos, né, se prepararem de forma sobremaneira, né, para, né, sobrepor a ele essas questões, as questões naturais da sua vida profissional, da sua vida doméstica, da sua vida acadêmica, em relação à sua vida espírita, né, é uma preocupação que todos nós devemos ter, né, para que a escola de médiuns ela não se restrinja apenas a nos ensinar o que é a mediunidade e o que o médium pode fazer ou não fazer. É importante que nós médiuns que estamos nos formando, né, nós tenhamos a consciência, né, de preparar a nós mesmos e aqueles que estão sob a nossa tutela, nas nossas escolas de médiuns, né, prepará-los e nos preparar também, né, para que a gente possa aguentar, né, esse pressionamento sociofamiliar que é natural na vida de todos nós. Tá? Então, não existe bons médiuns, né, homens ou mulheres, né, que não se apresentem para o trabalho, né, preparados para conviver, né, com todas essas realidades, né, que fazem parte da nossa vivência mediúnica. Seria muito bom se nós pudéssemos chegar para o trabalho mediúnico e nós entrássemos, a partir do momento que nós entrássemos dentro do centro, nós estivéssemos absolutamente, né, deixamos para trás todos os problemas, né, da nossa vivência, do nosso dia, de emprego, de trabalho, etc, etc, etc. E agora eu sou só médium. Mas pergunto, é assim? Não, não é assim. Né? Quando a gente entra dentro da casa espírita, quando a gente entra dentro da reunião mediúnica, olha, nós temos que ter muita disciplina, né? Nós temos que ter um preparo íntimo muito grande, para amenizar, né, a influência dos problemas e das preocupações que vêm de fora, entendeu? Para o exercício das nossas atividades mediúnicas. Então, nós queremos dizer, minhas irmãs e meus irmãos, né, que, na verdade, né, o homem médium e a mulher médium, entendeu? Enquanto médiums, estão na mesma condição. Enquanto instrumentação mediúnica, nós estamos na mesma condição. Porém, nós temos que considerar, entendeu, que essas jornadas duplas, triplas e quádruplas de muitas mulheres, entendeu, é inevitável que isso traga, entendeu, uma influência diante daquilo que nós estamos procurando desenvolver dentro das nossas limitações do nosso trabalho mediúnico. Eu vi que a Eliana levantou a mão. Pois não, Eliana? O Gustavo fez uma colocação e sugeriu que a gente abrisse o espaço para ouvir as nossas irmãs médiuns sobre as experiências e para que a gente tenha uma amostragem aí do que as suas colocações e dentro da temática que a gente está desenvolvendo, né? Olha, eu fico muito feliz porque o Gustavo está perfeitamente alinhado com o que nós estamos pensando aqui. Né? De nós abrirmos para que as irmãs pudessem exteriorizar, né, duas coisas. Primeiro, o seu sentir enquanto médiuns, dentro desse contexto que nós procuramos explorar aqui. Né? E segundo, né, o que elas, enquanto médiuns, fariam diferente em relação àquilo que elas já vivenciam nos trabalhos mediúnicos. Nós também temos aqui vários irmãos participando conosco. Bom, o espaço está aberto. Quem quiser fazer o seu depoimento, compartilhar conosco a sua vivência. Estamos aqui. Olha quem chegou! Essa pessoa amada. Ele já é uma pessoa queridíssima de todos nós
E aguardávamos com você com muita alegria, muito feliz de ter você aqui nesse dia importante, nessa temática que a gente está desenvolvendo, né? Certo. Então, é com muita alegria. Eu não acho difícil nem ser mulher, adoro ser mulher. Se Deus permitir, serei sempre mulher. Tenho 5 filhos, tenho 8 netos, um bisneto e muita alegria e gratidão aos meus pais, que me ensinaram ou tentaram, pelo menos, a arte de bem viver. E como diz Paulo de Tarso, muitas vezes, no caso dele, ele diz, fui chicoteado por pregar o evangelho. Eu jamais fui chicoteada nessa encarnação. Mas Paulo completa, ai de mim se não pregasse o evangelho. Eu digo a mesma coisa, ser espírita, fazer lives, correr de um lado para o outro, ai de mim se não fizesse esse serviço. Ai de todos nós, se Jesus não tivesse vindo à Terra nos exemplificar como viver, conectando-nos com o mundo espiritual superior. É a única forma de não desanimarmos conosco, com os outros, com os dirigentes do planeta, com os guerreiros que continuam no planeta, com as mulheres que estão se curvando ao endeusamento do corpo. Todos precisamos crescer. Lembrando do trabalho mediúnico, me vem à cabeça sempre respeito e amo muito Ivone Pereira. Ivone Pereira conta os problemas dela no passado, com uma humildade e uma coragem. Eu ainda não conheço o meu passado, mas não tenho pressa alguma. Passado, deixa lá. Mas Ivone não, ela viu o passado, viu o cavaleiro de Numier que matou sua família protestante, enxergou e provavelmente sentiu o ódio que ela teve naquele momento, e ela, criada numa família espiritual, no protestantismo, tocando harpa e cantando hinos cristãos, aprendendo com os pais, com os empregados, com todos que faziam parte daquele grupo de luz, o Perdoai 70 vezes 7, Ivone, que escapou, não morreu porque estava na casa da noiva do irmão, muito depois, porque naquela época não havia internet, não havia correio, quando ela veio e descobriu, nossa, ela foi falar com a louca da Catarina da França e conseguiu a vingança desejada daquele que matara a sua irmã, sua família. Mas ela matou um pouco do próprio coração, alegoricamente falando. E durante várias encarnações ficou desequilibrada e chegou até o suicídio. Mas como ela se recuperou? No serviço mediúnico, no trabalho da casa espírita, no sacrifício por aqueles que precisavam se expressar, contando suas alegrias e suas dificuldades. E hoje, depois dessa encarnação no Rio de Janeiro, na qual Ivone Pereira brilhou no mediunato, ela é um espírito de luz, é um espírito bom, é um espírito tranquilo, porque apagou com a esponja do amor e do serviço ao próximo os erros que havia cometido. E outras mulheres caminham com tanta certeza sem se expressarem no mediunato, mas na mediunidade positiva. Kardec nos diz, todos é médium todo aquele que de alguma forma recebe influência do mundo espiritual. E qual de nós não recebe essa influência? Na forma de intuições, na forma de orientações, e também, é claro, pelo passado e por estarmos num planeta em desenvolvimento, também recebemos influências que tentam nos perturbar. Aí já sabemos a lição. Para tudo, lê um trecho do Evangelho, ou, se estiver num lugar sem o Evangelho na mão, recorde-se, eu adoro recordar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados,
os fracos, os deprimidos, os perturbados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Porque eu sou leite que fortifica o fraco, sou o clarim que toca o amanhecer. Não procureis algures consolo, porque ninguém poderá vos dar. Vinde a mim. É preciso nos protegermos. Existem ondas de luzes no nosso querido planeta Terra, é claro, exército de luzes, anjos da guarda, como apresenta Kardec no capítulo Anjo da Guarda, no Livro dos Espíritos, mas existem também sombras. E se temos algumas luzes, pequenos fósforos no nosso coração, alegoricamente falando, temos também sombras do passado. Então, orai e vigiai do Cristo é indispensável. Através da oração, ligamos-nos às luzes. Se, pelo contrário, nos permitirmos, através de novelas tolas, inadequadas, de anúncios horríveis de crime na televisão ou em filme, a ligação com as sombras nos envolverão. E, às vezes, custa conseguirmos afastá-las. Essa mediunidade, que ainda não é um mediunato, já nos permite um comportamento mais adequado no planeta Terra. Mas, às vezes, erramos. Tentando subir a escada de Jacó, acho linda essa alegoria, que nos leva às luzes do universo, ao desenvolvimento das sementes preciosas das virtudes que Deus colocou alegoricamente em nossa testa como uma estrela brilhante, na mente esta física que somos, como diz Kardec, se não recorrermos a esses ensinamentos, provavelmente voltaremos a atos inadequados do passado. Outra médium que eu respeito e amo, e vivia lendo quando era criança a história da vida dela. Na Idade Média surge um vulto de luz, uma pequena camponesa, Joana d'Arc. Parecia que aquela pequena camponesa que vivia orando na sua capelinha viera ao mundo apenas para cuidar dos animais da sua família, cuidar da família e se cuidar, e orar na capelinha. Mas o pedido veio até essa menina. Parecia indefesa, parecia inútil para uma guerra, mas ela foi convocada a ir falar com o rei Carlos para, diz Leon Denis, defender a França que iria desaparecer, porque praticamente não reagia contra o exército invasor. E aquela menina aceitou o convite de Deus. Aquela menina aparentemente frágil, amparada pela espiritualidade superior, sentindo, porque provavelmente possuía o mediunato, o auxílio da espiritualidade superior, caminhou. Dirigiu exércitos, amparada sempre pelos espíritos maiores, mas graças às luzes que ela possuía no coração e no seu pensamento, venceu a guerra. E triste, o que aconteceu com esse grande espírito puro, nobre, que não havia feito nada errado? Contrariou interesses comerciais. Os franceses guardavam seu dinheiro nos bancos da Inglaterra e, para que não pegassem o próprio dinheiro, entregaram, inclusive o rei Carlos, Joana d'Arc, aos ingleses. E ela teve que enfrentar a fogueira, o que fez com muita coragem. Sentindo o amparo, é claro, dos amigos espirituais, mas sua grandeza se revelou sempre na firmeza, na coragem. Ela, outrora uma menina indefesa, era agora uma guerreira. Venceu. Sofreu, é claro, com aquela morte dolorosa que talvez tenha escolhido, como os grandes espíritos fazem,
por um erro que estava lá longe no passado e que, como dizem às vezes, alguns espíritos nobres, aqueles que querem pagar erros que já foram apagados através do amor que cobre a multidão de pecados, devem ter dito: Joana, não precisa, você já apagou esse erro. Mas ela disse: não, eu quero sentir aquilo que eu fiz os outros sofrerem. E brilha intensamente essa luz, Joana d'Arc, que vem mostrar que é possível conciliar a simplicidade, a humildade, a quase ignorância com o grande convite do mundo espiritual. Ah, e as mulheres comuns, as médiuns que comparecem ao trabalho na Casa de André Luiz, no Centro Nosso Lar, toda terça-feira, amo esse trabalho, que realizei desde jovem em vários centros, no centro que meu pai fundou, e amo. Por quê? Porque lá estamos nós, pessoas comuns. Não temos nada mais do que qualquer outra pessoa que se dispõe a trabalhar nesse trabalho magnífico do Mestre de Nazaré. Mas o meu trabalho eu não tenho mediunato, até gostaria de ter. Talvez peça em uma encarnação, mas quero me desenvolver um pouco mais. Mas tenho a mediunidade, como diz Kardec, intuitiva, inspiração, sentir espíritos, mas só posso trabalhar porque a espiritualidade superior age sobre nós. Humildade. Somos apenas instrumentos em todo o trabalho da doutrina espírita. Nesse processo de espíritos superiores e nós caminhando na escada de Jacó, há uma conexão que nos fortifica e faz com que pensemos melhor. Às vezes, falando, eu penso, esse pensamento não é meu. Quando é de um autor, eu logo falo, porque seria desonesto falar que aquele pensamento maravilhoso era meu. Então, não é para mostrar a cultura absolutamente que eu falo, livro tal, sempre que eu lembro, autor tal disse essa frase. Não, é porque não podemos tirar o que não é nosso, é honestidade. Temos que falar. Mas como eu vou falar? A espiritualidade, vão pensar, ela quer aparecer, então me calo, mas envio o meu pensamento de gratidão. E quando era mais jovem, deu certo trabalhar, cuidar das crianças, depois trabalhar fora, quando uma tempestade exigiu esse trabalho também, para sustentar a casa. Não vou contar meus problemas, só conto soluções. E deu certo, claro. Tudo o que desejarmos, conseguimos fazer. Alguns gostam de ir à balada, não critico. Outros gostam de ir ao cinema, tudo bem. Todos têm direito, outros gostam apenas de reuniões com a família. Mas para todos nós é necessário guardar o tempo precioso, horas preciosas para o trabalho voluntário na casa espírita, para o trabalho mediúnico, principalmente quem vem com mediunato. É compromisso assumido que, se não for cumprido, causa problemas. Não é para assustar, é raciocínio, é lógica. Se nós assumimos um compromisso na Terra, há que cumpri-lo. Se assumimos um compromisso no mundo espiritual, já temos na organização perfeita da espiritualidade superior uma fileira de pessoas que devemos atender, desencarnados e às vezes até encarnados. Como chegar na Terra assume todos os compromissos. Tem tempo para tudo, para novela, para sair, para ir ao cinema, para tomar um guaraná com as amigas, um sorvete, e não tem tempo para realizar a tarefa pela qual se comprometeu. Os espíritos que estão, alguns necessitados,
profundamente ligados àquele que se comprometeu a ajudá-los, vão falar: por favor, venha me ajudar. Olha, estou precisando de ajuda. E outros, como os encarnados, ficarão irritados. Ou seja, dá muito trabalho, muita dor de cabeça fugir a compromissos realizados no mundo físico e, pior, os realizados no mundo espiritual. Seria muito fácil para Ivone Pereira, nessa encarnação, falar: não, estou cansada, chega. Os espíritas me cansaram, os desencarnados também. E aí ela não teria realizado a tarefa maravilhosa. E ainda ela dá uma comunicação dizendo que, isso é humildade demais, que ela poderia ter escrito muitos livros mais, que foi uma pena que ela se dedicasse tão pouco. Aí também não, Ivone Pereira, é exagero. Eu conheci uma senhora, quer dizer, deixa eu falar, porque é um exemplo. Todo mundo lembra de homenagear meu pai, que é incrível, maravilhoso, humilde, estudou muito espiritismo, adorava Kardec, Jesus e Deus, escreveu livros homenageando todos. Mas havia ao seu lado uma companheira humilde, simples, minha mãe. Nunca foi ao cabeleireiro. Ela fazia uma trança comprida e enrolava em volta da cabeça. Mais velhinha, ela cortou as tranças e fazia só um coquinho preso. O que ela fazia o dia inteiro? Velava pelos outros. Ela sentia, é claro, intuições, trabalhava na nossa casa espírita na orientação, mas fez mais, muito mais. A nossa casa, o casal abriu para todos que precisavam de médico, família, amigos, e a casa não era grande. Meu avô, viúvo, fora morar conosco e os 6 filhos, ele era pai da minha mãe. Então era um hotel, num quarto o casal, no outro quarto os homens, no outro quarto as mulheres. Pois minha mãe ainda achava tempo para socorrer um grupo de jovens e senhores de mais idade que bebiam muito. Ela dizia para eles: olha, eu vi que... Porque havia uma padaria na esquina da nossa casa, na Doutor Bacelar, e ela via eles saírem tropeçando, e ela pensava, ela falou: não posso deixar, eles estão com o estômago vazio. Com o tempo eu vou convencê-los a fazerem um tratamento, mas por agora eu vou cuidar deles como cuidaria dos meus netos, para eles não perfurarem o estômago com essa bebida. Então, ela arrumava vasilhinhas plásticas bonitinhas com tampa e arrumava almoço. Foi primeiro falar com eles, falou: olha, vocês me permitem, sou fulana, moro na Doutor Bacelar 505, vejo vocês aqui na padaria Chave de Ouro, mas vocês estão bebendo muito em jejum, não pode. Venham almoçar na minha casa, eu darei a comida para vocês. Aí depois vocês bebam um pouco, mas vão diminuindo, até que eu vou explicar para vocês como vocês acabam com a bebida. E assim ela fazia, até hoje me comove. Minha mãe descendo escada e subia de novo com as marmitinhas, já com idade, mais de 70 anos, distribuía as marmitinhas, eles falavam: vó, vó, e às vezes eles falavam: vó, hoje não tem uma carninha, vó? Ela falava: olha, o dinheiro não deu, hoje é ovo, mas amanhã vocês vão ter a carninha. Era um trabalho que ela fazia sozinha, subia, descia as escadas e fazia com muita alegria. Ela falava: ai, graças a Deus, hoje eles forraram o estômago. Então, as intuições, o mediunato, não pode impedir a bondade do nosso coração. Nós temos que aprender a seguir Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. E como vamos nos amar se ficarmos apenas debruçados sobre nós mesmos? Como vamos nos amar
Se entrarmos nos caminhos escuros da adoração do corpo físico, outro dia eu vi umas moças bonitas, foi na televisão, até no programa da Gimenez, eu procurando uma série, a Bíblia, fantástica, mas agora está muita violência. Tudo bem, vamos em frente. E vi as moças, uma fez 40 plástica, outra gastou não sei quanto, e estavam piores do que antes. Eu falei, Senhor amado, o que está acontecendo com o mundo? Um recurso de reparação é transformado num recurso horrível de orgulho, de querer ser Miss Universo, de querer encantar as pessoas pela beleza física. Não sabem que amanhã nosso corpo virá pó? É claro, cuidar dele, instrumento de trabalho magnífico, mas não, nunca, jamais o endeusamento do corpo físico. Então eu penso, tomara que espiritualidade superior, através de médicos confiáveis, caríssimo João, não creiais em todos os espíritos, mas verificais se eles são de Deus. O médium tem que ter credibilidade. A mensagem tem que ser racional, tem que passar pelo crivo da razão. Mas o despertar para que essas mulheres que provavelmente são bondosas, maravilhosas, coloque o desenvolvimento e a perfeição moral acima do desenvolvimento e da perfeição apenas física, que não vai nos conduzir a nada, apenas a um embrutecimento de nossas capacidades lógicas, de nosso raciocínio. O sentido da vida é evoluir, não é encantar o próximo, não é sair em revistas famosas, porque tudo passa. Os faraós e suas esposas se equivocaram sobre o sentido da vida. Construíram grandes túmulos de pedras, pirâmides, e achavam, como disse Jesus, alma minha, podes descansar, que eu vou levar esses bens para o mundo espiritual. Nécio, disse Jesus na parábola, não em relação aos faraós, nessa noite virão buscar a tua alma. E que será dos bens que acumulaste? Então não podemos agir da mesma forma. E encontramos médiuns maravilhosas, Dona Adi Piedade, ela já desencarnou, o marido, seu Rui Piedade, foi antes, ele era gerente de um banco e ela tinha mediunidade. Ela trabalhava no Centro Pedro e Anita, que ainda existe, ali na Zona Sul, a rua, daqui a pouco eu lembro, a dirigente é Heloísa Piedade, a filha da Dona Adi, que assumiu depois que a Dona Adi desencarnou. Heloísa trabalhou a vida inteira. Ela tinha algum cargo, eu não sei qual é. Teve 3 filhos, o marido era mecânico, tinha uma oficina mecânica de carros. Dona Adi dirigia o centro. Heloísa ia só para tratamento, para o trabalho. Dona Adi, com a idade, foi ficando com muitos problemas no corpo físico. Seu Rui havia partido. Dona Adi nunca reclamou, Dona Adi nunca faltou à reunião mediúnica, ela fazia o que ela conseguia fazer, mas sempre lá, sorrindo, recebendo as pessoas. Havia perdido uma filha, perdido não, que ninguém perde. A Neide, que era uma moça também maravilhosa, desencarnada. Seu Rui desencarnado, a dona, acho que era Amélia, uma tia deles que também dirigia, Dona Adi assumiu tudo e foi dividindo com as pessoas que podiam ajudá-la. Cuidava das filhas, da casa espírita que era no quintal deles ainda. Depois eles iam comprar outra casa. A Heloísa Piedade. Começou a pandemia, não sei, preciso depois me informar. E eu tenho o WhatsApp dela, vou até perguntar. Cuidava de tudo que ela podia. Esqueceu um pouco dela mesma. Era vaidosa, estava sempre bem arrumada, perfumada, mas o trabalho dela era quase que inteiro na casa espírita. Nunca reclamou, nunca se perturbou. Agradecia a Deus a oportunidade de trabalho.
Uma médium intuitiva, Irvênia Prada, todo mundo conhece. Irvênia é linda, eu a amo. Ela levava as meninas dela lá na Seara Bendita, lá perto do Brooklyn, eu levava os meus 5 filhos. E nós nos encontrávamos lá, desenvolvemos uma amizade que vem dos séculos e continua, uma amizade muito gostosa. Irvênia diz que ela não tem pressa de ir para o mundo espiritual, então ela brinca. Ela escreve livros, livros maravilhosos, e eu acho mais maravilhoso porque ela cita muito meu pai. Eu acho que todo mundo que tem honestidade de citar José Herculano Pires, que é seguidor fiel de Kardec, segundo Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec, Nena Galvez publicou no seu livro Para Sempre Chico. Então, Irvênia é assim, muito sincera, honesta, alegre, passou por câncer. Ela diz que quase morreu depois do tratamento do câncer, que ela sentava num sofá e pensava, agora eu vou. Graças a Deus não foi. Depois, já boa, fortinha, ela foi para Portugal, caiu numa escada. A filha dela, que é ortopedista, cuidou de Irvênia, ela está ótima. E ela diz, eu não paro de escrever porque eu digo para o plano espiritual, comecei um livro, deixe-me acabar. Quando acaba aquele livro, ela começa outro. Não precisamos fazer isso. Eu escrevi 6 livros. Aí vi o 100 do meu pai, maravilhoso. Falei, não, os meus livros são livrinhos. Deixa aí, vou falar sobre os do meu pai. Então, vamos ocupar trabalhando na casa espírita. Faz live, trabalha no mediúnico orientando, faz o que for convidado. Se me convidarem para abrir e fechar a porta, fico feliz. Distribuir copinhos de água fluidificada, fico feliz. A felicidade não está na posição social. O indivíduo não brilha porque é poderoso, porque é muito bonito, porque tem um extrato bancário grande. Isso tudo é bobagem. As posições mudam. O sábio hoje pode ser o com dificuldade intelectual amanhã, e o que hoje, nessa encarnação, tem grandes dificuldades, pode se expressar como sábio. No inconsciente, temos uma riqueza profunda de conceitos que devem ser iluminados pela fé, pelo amor ao próximo, para que a nossa razão seja eficiente. Não há desculpa para deixarmos de trabalhar na divulgação dessa doutrina maravilhosa, o Consolador Prometido, que nos cura, que refaz a nossa capacidade de pensar, que dilata a nossa alegria. Eu lembro quando era mais jovem que eu andava a pé na rua, hoje eu ando no jardim do meu condomínio, porque eu penso, se me dão um empurrão, já não tenho a força da juventude para reagir. Mas eu lembro sempre que onde quer que a gente esteja, a felicidade depende de nós. Já disse o poeta, a felicidade, minha mãe adorava esse pedacinho, é uma frase, acho. A felicidade é a árvore dourada que está onde nós a pomos, mas infelizmente nunca pomos onde nós estamos. Então, médiuns com a mediunidade intuitiva, com a mediunidade de inspiração, com o mediunato, não vamos perder essa conexão espiritual com a espiritualidade superior, porque ai de nós se ficarmos fechados com essa possibilidade de não conseguirmos nos fechar, como diz Kardec, no corpo físico como um pássaro numa gaiola, porque nosso perispírito, nosso corpo de energias e luzes que envolve o que somos, centelhas divinas cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, e a nossa expansão perispiritual permitirá sempre ligação com aqueles que se afinam com o nosso pensamento. Pensando sombras, aumentaremos nossas sombras e as sombras do planeta Terra. Não temos esse direito.
Pensando luzes, nos ligaremos às luzes do universo e, de repente, nos pegamos num sorriso tolo, dizendo: mas por que eu estou tão risonha hoje? Por que eu sou sempre risonha? Ah, porque, contrariando o que Kardec diz que está certo, ninguém herda o psíquico, porque aprendi com o exemplo dos meus pais, que faz parte da nossa caminhada na Terra, como já ensinava São Francisco na Idade Média, São Francisco de Assis, o querido São Francisco, alegria, sorriso é gratidão a Deus, agradecimento pela bênção de existir. Obrigada a Deus, gratidão a Jesus pelo trabalho magnífico que ainda é a nossa plataforma da religião, ciência, filosofia e religião, o triângulo divino. Obrigada, Kardec, por sua coragem. A nossa família, todas as casas espíritas e a todas as médiuns e médiuns, homens e mulheres, que trabalham em nome do amor, que sacrificam até, às vezes, horas de sono, porque a força vem com mais intensidade através da conexão com as luzes da nossa querida escola Hospital Terra. Mais do que nunca agora a Terra precisa de oração. Planeta lindo, mas espíritos, principalmente os que se dispõem a dirigir, ousados e muitas vezes maus, precisam da nossa oração. Obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Foi, assim, enriquecedora. Apesar de você não ter ouvido a primeira parte, é como se você estivesse aqui, porque a sua condução foi, assim, primorosa naquela reflexão que a gente trouxe. Muito obrigada. Chegou a minha família uma parte, são 5 filhos, só 3 perto de mim, uma mora comigo. Chegou e há 2 anos não nos encontravam por causa da pandemia. Então, hoje encontrei, estranhei meus netos que cresceram demais. Foram horas de muita alegria, gratidão a Deus. Desculpem, mas graças a Deus eu falei, queridos, obrigada, Luísa. Agora eu preciso entrar, que eu não posso ser irresponsável. E como veio o bilhetinho do Edson, né? Como ele pôs, o querido Edson, entre quando achar conveniente. Eu falei, oba, deixa eu entrar correndo. Nem me pentei de novo, nem passei batom, falei, são amigas, irmãs, todo mundo me conhece desde a outra encarnação. Eu diria que você continua ótima, sua alegria lhe torna linda. Você é linda por conta da sua alegria. E é para nós uma alegria ter você compartilhando conosco essa reflexão. Acho que você respondeu aquilo que a gente trouxe de questionamento. Quer dizer, que bom! Né? Porque eu acho que, assim, a dificuldade, muitas vezes, no exercício da mediunidade, dificuldades externas, né? Que dificultam isso, você trouxe na sua fala, que a gente precisa ter força, ter coragem, ter entendimento, porque o chamado foi feito e o compromisso assumido. Então, né, falar das nossas dificuldades perto de Joana d'Arc, né, Ivone Pereira. Então, a gente entende que a mediunidade, né, ser espírita hoje, exige muito menos de nós do que aquela oportunidade, mas exige muito também, né? Das mulheres, dos homens, mas em especial que a gente traz essa reflexão, acho que as mulheres precisam ter esse olhar, né? Da importância, né? E eu acho que eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a casa espírita. Como ela deve olhar para estas colaboradoras? Ou seja,
a gente sabe, a gente faz o nosso papel, mas como a casa espírita tem que se colocar diante disso? Olha, eu caminhei cada vez que eu mudava, agora não mudo mais, vou desencarnar aqui, mas não tenho pressa. Cada vez que eu mudava, eu fazia questão de ficar perto da minha casa espírita, outra casa espírita, então agora estou perto da André Luiz exatamente porque mudei para cá. Sempre encontrei apoio. Às vezes aconteceram uns acidentes, mas eu pensava sempre e continuo a pensar, eu não estou na terra para servir aos homens, eu estou para servir Deus. O Espiritismo me encanta, a casa está perto da minha casa. Jesus falou, perdoai 70 vezes 7. Foi o que eu sempre fiz e deu certo. Vi muita gente boa, maravilhosa, abandonando casas nas quais pessoas difíceis causam problemas. Não acho correto. As pessoas passam, Jesus fica. Então temos que orar para os elementos difíceis para que eles se tornem melhores, porque às vezes são muito difíceis e realmente afastam muitas pessoas. Mas as pessoas têm que se lembrar que não estamos servindo aqueles que dirigem a casa ou aqueles que tomam conta de certos trabalhos. Vamos continuar humildemente trabalhando e aproveitando até a hora em que nos reunimos na mesma sala para mandar luzes, para pedir durante o sono que vamos acabar com tolices, e tem dado certo. Agora, com mais idade, já está mais calmo, e a Casa André Luiz também é maravilhosa, como as outras onde trabalhei, e sou recebida com muito amor, com muita alegria, principalmente porque meu pai agora está sendo muito homenageado, porque compreenderam que os erros que ele apontou não foi para atingir alguém ou alguma instituição, foi apenas para não deformarmos o espiritismo como fizemos com o cristianismo. Então, paciência, alegria, bom humor e muita oração na casa espírita, principalmente quando notar alguém com a fisionomia mais pesada. Já faz uma oração, porque não se sabe o que vai naquele coração. As suas palavras, Heloísa, foram incríveis. Acho que para todos nós aqui, nas nossas casas, eu acho que esta reflexão foi primorosa, né? Eu acho que a gente tem que pensar no nosso exercício, né? Nosso trabalho, nosso compromisso. E que o mundo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, temos que aprender a conviver com todos, porque ninguém disse que nós somos fáceis, né? A gente acha que a gente é fácil e maravilhoso, mas será? Nós sabemos que não somos. Não somos, né? E olha, você foi um primor, Heloísa, na sua resposta. Deixa eu ver se tem perguntas para a gente caminhar para o encerramento. Recebi tanta gentileza, eu não mereço, mas agradeço. Tanto amor através dos bilhetes dessas pessoas lindas. Muito obrigada a todos que assistiram e, sobretudo, essas palavras generosas. Repito, não mereço, mas agradeço de coração. Vou me esforçar para fazer jus. Rosângela, por favor, pode falar. Oi, Eliana. Heloísa, é muita alegria que recebemos você aqui conosco. Eu gostaria, Eliana, de propor que as mulheres, né, presentes, se tiverem as suas perguntas, já possam fazê-las, né? E eu já dou o pontapé inicial, já faço a minha perguntinha. Heloísa, não sei se é uma impressão minha ou impressão das nossas companheiras aqui, né, talvez pela minha vivência pessoal e, né, pela vivência de outras amigas trabalhadoras, né, de reuniões mediúnicas, do Centro Espírita, mas nesse atual momento da pandemia, em que a gente vive, né, esse turbilhão de emoções, a gente sente uma carga energética, né, um pouco mais complicada. Não sei se você sente ou se você percebeu que muitos
muitas questões pessoais estão aflorando para muitas mulheres, muitos médios, e é um momento muito delicado e de se perceber isso e de se trabalhar essa parte, né, que tem chegado a todos nós. Esse adensamento de dificuldades, de relacionamentos, em vários campos. Qual que é a sua visão? Verdade, porque, de repente, nesse materialismo que envolveu a Terra, de repente descobriram, principalmente os jovens, que somos frágeis no corpo físico, que um vírus pode acabar com a nossa vida. Então, foi um susto. Quando podem fazer aglomerações, parecem desesperados para gozar a vida. É preciso, só podemos auxiliar a Terra exemplificando através dessa doutrina maravilhosa, apesar da nossa fragilidade, que não temos medo da morte, que a morte não é castigo. Por exemplo, Sueli Caldas Schubert, adoro Sueli Caldas Schubert, encontrei em vários congressos, é um encanto de pessoa. Ela desencarnou. Eu recebi vários videozinhos, carinhas, chorando, perdemos Sueli. Eu fiquei parada, estatelada. Eu falei, não é atitude espírita. Sueli está ótima, está maravilhosa. O que queriam? Que ela ficasse de bengalinha? Então, nós temos que prestar atenção em nossas atitudes e conversar de frente com os jovens. O vírus, uma prima minha ligou desesperada quando começou a pandemia. Eu falei, olha, o vírus vai passar, vai dar tudo certo, muita gente vai passar para outro lado, mas ou nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus e sabemos que Ele está no leme, ou nós temos que recomeçar nossa existência num planeta de aula básica, primitivo. Então, vamos aceitar a vontade de Deus, vamos orar e vamos pensar no coletivo. Máscara, álcool, até quando for necessário. E pensamento positivo, porque quem fala é o Dr. Roberto Calil, Álvaro Abezum, Dr. Richard Davidson, todos professores universitários, o Dr. Calil Abezum, aqui no Brasil, o Richard, lá nos Estados Unidos, dá aula em 2 faculdades. E todos eles dizem, é preciso perdoar, a mágoa diminui as defesas. É preciso respeitar o próximo, fazer o bem faz bem. E o Dr. Richard aconselha desenvolver ternura, compaixão, amor ao próximo, melhora o estado físico e espiritual. Então, os jovens e até os idosos estão perdidos. Ai, o vírus, nossa, um vírus acaba conosco, mas sempre houve a cólera, Kardec fala, a gripe espanhola, o querido Eurípides Barçanufo, que se dispôs a cuidar dos doentes, desencarnou, a AIDS não faz tantos anos. Então, são problemas comuns em planetas em desenvolvimento. Vamos ter coragem de caminhar. Morrer não é castigo, nascer não é castigo, dificuldades não são castigo. Tudo é construção que nos proporciona a capacidade de compreender a vida e ser feliz e agir com critério. Muito precisas, né, as colocações da nossa irmã Heloísa, e vimos também a inspiração, né, de trazer para essa nossa participação esses nomes renomados, né, memoráveis, né, da nossa história espírita e da nossa história cristã, porque realmente o cristianismo ele é uma fábrica de produzir essas pérolas, né, tão lindas, né, e tão corajosas, e que demonstraram para nós, e que deixaram, né, com o seu exemplo, né, a demonstração de que nós precisamos aprender a enxergar os obstáculos como desafios a serem superados. E muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade em harmonizar esse olhar com a nossa vida particular, né? Com a nossa vida doméstica, com a nossa vida profissional, né?
E nós acabamos deixando com que o peso das dificuldades inibam as nossas iniciativas tendentes ao bem, tendentes, né, à prática da lei de amor e caridade, né? Então, eu acho assim, muito importante, né, a gente ter a lembrança, né? E quando a coisa começa a pesar muito assim sobre a gente, né, nós podemos olhar para o passado, lembrarmos dessas irmãs, né? A gente fala tanto de mediunidade, a gente estuda mediunidade, e às vezes poucos de nós conhecemos a história das irmãs médiums, né, que pavimentaram esse caminho para nós, né? Bem lembrado. Quando a gente remete o nosso olhar para essas irmãs, né, a gente fala assim, não, eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldade, elas tinham problemas, né? Se a gente olhar para o passado e ver o que as irmãs médiums passaram, né, como objeto de experiências, né, pelos mais renomados cientistas da época de Kardec e no pós-Kardec, mas o que aquelas irmãs passaram, né, eu costumo fazer uma brincadeira, às vezes, em cursos mediúnicos, assim, quando a gente está começando, e eu pergunto assim, gente, olha, vocês passariam por isso, 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 isso? Gente, até hoje, eu não vi ninguém levantar a mão, nem homem, nem mulher, para dizer que se permitiriam aqui, né? Então, isso mostra para nós que nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos desafios, né? Mas tudo isso são oportunidades, né? E é importante que a gente realmente, né, enalteça essas palavras que a Heloísa trouxe para nós, né? Que a gente pode passar por tudo isso com mais leveza, né? Essa alegria que a Heloísa falou, né? A gente passar por isso com alegria, entendeu? Sabendo, lembrando que o Chico dizia, né? Isso vai passar, tudo passa, isso também passará, né? Então, quando a gente sabe, não é fácil ser médium, né? E eu digo, não é fácil ser médium e não é fácil ser mulher médium, né? Por toda essa gama de grandes responsabilidades, né, que a mulher tem na sua jornada dupla, tripla, quádrupla e por aí vai, né? Mas é possível nós passarmos por isso, né? Nós levedarmos esta massa com o amor e com a esperança. Então, as suas palavras, Heloísa, foram assim, muito inspiradas, principalmente quando traz para nós, né, a lembrança dessas irmãs médiuns, muitas delas pouco estudadas por nós nas casas espíritas, e deveríamos estudar mais. Então, a gente só pode agradecer as palavras que você trouxe para nós, né, porque a nossa proposta era exatamente essa para desenvolvermos esse tema, né? Quando nós discutíamos, né, por que apresentar um tema como esse, né, aí nós até brincamos entre nós da coordenação, dizendo, olha, hoje as mulheres têm um dia de homenagem internacional, né? Mas a gente tem que enaltecer que elas precisam ser lembradas todos os dias, porque elas... Então, foi muito importante a sua participação e nós só podemos agradecer, né? Já estamos aqui no nosso horário de término, né? E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta e nenhuma colocação, né, nós vamos nos dirigir para o encerramento, mas antes vamos deixar aí aberto para as suas palavras finais, Heloísa. Hoje, o homem também se sacrifica muito, homens e mulheres. Os dois trabalham, os dois... Conheço homens, aqueles que já vão fazendo a janta até a esposa chegar, que cuidam dos filhos. E outra coisa, os filhos têm que participar. Maria Montessori, que provavelmente era médium intuitivo, católica, fervorosa, que tirou crianças de um hospício, iniciando a inclusão de crianças com problemas na vida normal, Maria Montessori já falava isso, que é preciso que as crianças façam, arrume a cama, coloque roupa na máquina, ela não fala em máquina, ajude a mãe a lavar roupa, porque todos unidos
fica mais fácil a tarefa. Mas há uma tendência, principalmente no Brasil, de deixar hoje adolescentes deitadões na cama só para que estudem. E ainda falando, ai filho, escolha uma profissão que dê dinheiro. Mas mãe, eu gosto de música. Não, música não. O que é isso, minha gente? Falta o pensamento espírita. Então, vamos ensinar cada criança, pode regar uma plantinha, não precisa ficar só, ai, criança na minha casa não trabalha. Pena, porque trabalhando desenvolve o cérebro, os neurônios, fica mais inteligente e a mãe e o pai mais sossegados. Obrigada. Só para encerrar, Jerônimo Mendonça. Deitado numa maca, sentia dores, apesar de não mover um dedo do corpo, e quando fazia palestras lindas, quando alguém chegava e falava, ai, Jerônimo, ora por mim, minha vida é tão dura, ele falava, haha, sua vida é dura porque você é mole. É verdade. Eu nunca esquecerei isso. Exatamente. Muito obrigado, Heloísa. E eu vou passar a palavra para a Eliana para possamos fazer o nosso encerramento. Mais uma vez, uma alegria ter a Heloísa aqui conosco. Então, vamos nesse momento, com o coração cheio de alegria, cheio de amor por essa oportunidade de estarmos reunidos e de podermos fazer essa reflexão, caminhando juntos para o amor, para o nosso fortalecimento, para que possamos realizar os nossos compromissos, unidos aos nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores, que também estão conosco nessa jornada, e que juntos possamos conduzir o mundo para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Gostaríamos desse momento de dedicar as nossas vibrações de amor à nossa querida Heloísa Pires, que nos deu a alegria de estar conosco com essas belas palavras, que nos acolhe, que nos estimula e que nos ampara. Vamos também vibrar neste momento com muito amor para o nosso planeta Terra, para a paz no nosso planeta Terra. Que a paz prevaleça, que Jesus possa, através das suas energias de amor, levar a todos os povos a alegria da união, da fraternidade e da solidariedade. E nesse momento, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, vamos vibrar por todas as casas espíritas que aqui estão, por todo o movimento espírita, para que possamos, fortalecidos, seguir unidos no amor e na luz. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que todos possam levar esta energia de amor para os seus lares, aos seus familiares. Que Deus permaneça velando por nós na sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada ao Edson, à Rosângela, à equipe dos bastidores e a todos pela presença nessa tarde incrível. Heloísa, mais uma vez, querida, prazer imenso revê-la. Prazer foi meu, vocês são lindos, momentos de luz. Para você também. Muito obrigada. Obrigada, tchau, gente. Obrigada.